Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães e esse é o canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Dando sequência à nossa série de alguns filmes indicados ao Oscar, hoje falaremos um pouco do filme Coringa. Vamos lá então. Na fictícia Gotham City vive o palhaço profissionalmente falando, um comediante, Arthur Fleck, que é um palhaço triste, vitimado por uma profunda depressão, tanto assim que em seu diário, logo numa das cenas iniciais do filme, ele diz que minha morte faria mais sentido que minha vida. Ele toma 7 tipos de medicamentos diferentes, antidepressivos diferentes, passa por um longo tratamento contra a depressão. E qual o cenário de Gotham City apresentado no filme? É uma cidade assolada por hiperinflação, por desemprego, por enormes, elevadíssimas tensões sociais. E esse cenário parece não afetar propriamente o senhor Arthur Fleck, que se corrói na sua depressão, nas suas misérias privadas, na sua profunda tristeza, levando a sua vida de palhaço. Ele trabalhava num grupo de palhaços que eram contratados para eventos esporádicos, vivia com a mãe, que ele idolatrava, ele venerava, cuidava da mãe doente, e o círculo de relações sociais dele, afora as poucas relações profissionais, parecia se resumir à mãe, para a qual ele voltava todas as noites depois do expediente e com a qual ele tinha um único momento de entretenimento, que era assistirem junto ao programa de auditório. Um programa onde pessoas contavam piadas, falavam coisas engraçadas, havia também apresentação de calor, enfim, um programa, de certo ponto, bem vulgar, mas com o qual ele se entretinha com a mãe. Então, o Sr. Fleck ia tocando essa sua vida de enorme desespero interior, completamente focado na cabeça dele, na cabeça do Arthur, que a mãe, desde criança, denominava estranhamente de feliz, entre aspas. Ela se referia a ele como feliz porque dizia que ele tinha sido um garotinho extremamente feliz, quando mais tarde no filme ele vem a dizer que jamais tinha experimentado um dia sequer de felicidade na vida. Essa é uma contradição intrínseca. Uma pessoa que faz rir, uma pessoa que vive do riso e que parecia ser profundamente depressivo e que não via sentido algum na sua vida. E fora isso, a par disso, o Arthur era aparentemente vitimado por uma condição chamada síndrome do riso, que o fazia desabar na gargalhada em situações inusitadas. Eu observei ao longo do filme que em situações de maior estresse, ele cai numa gargalhada que parece um grunhido, na verdade. É até um limite entre o riso e o choro, uma manifestação bem estranha. E essa condição o torna ainda mais pária entre aspas, da sociedade, além dele viver uma vida de isolamento muito grande, de ter pouquíssimas oportunidades profissionais,
de ser muito ridicularizado pelos outros. Inclusive, a primeira cena do filme é uma cena de enorme violência contra ele. Ele se encontra na rua, quando ele está carregando um determinado cartaz e vestido de palhaço, e ele é alvo de pancadaria de um grupo de jovens, fica ali numa situação miserável, jogado no meio da rua, nem reage. Então, essa é a vida do Arthur. Em recente artigo no jornal Estado de São Paulo, o professor Roberto da Mata tece considerações muito interessantes sobre esse filme e destaca como fator de grande exclusão social do Arthur a sua gargalhada desmotivada, imotivada, que seria que destoaria dos nossos padrões de conduta de sociedade, onde o riso costuma ser contido, costuma ser restrito a situações específicas muito engraçadas, que se convencionou chamar de muito engraçadas, em determinados locais, mas não em público e de uma forma sem qualquer contenção, como acontecia com o Arthur. Eu não sei se eu partilho inteiramente dessa tese, porque apesar dele ter razão em termos de realidade objetiva, quer me parecer que essa situação de exclusão não incomodava minimamente o Arthur, que se sentia muito deprimido por razões de foro íntimo. Acredito eu, por não conseguir, talvez, desabrochar na sua profissão, por não conseguir fazer as pessoas rirem, como era o sonho de infância dele. Ele dizia à mãe, quando criança: quando eu crescer eu não vou ter que trabalhar porque vou ser comediante. E ele era frustrado nisso, ele não conseguia, as pessoas não achavam graça nele, creio eu, e, sobretudo, um fator de grande depressão que eu sinto que pesava nas costas dele, a falta da tão sonhada figura paterna. Ele não conheceu o pai, até um determinado ponto do filme não se toca em figura paterna, e assim ele se arrastava naquela vida, nas próprias palavras dele, completamente sem sentido. Até que, em decorrência da enorme crise econômica vivida por Gotham City, o sistema público de saúde da época para de custear a medicação e os remédios dele são cortados. Ele não tem condições econômicas de prover a aquisição dos próprios remédios e para de tomar aqueles remédios. Quis o destino, o acaso, que logo após a suspensão desses remédios, ele se encontrasse numa estação de metrô, num vagão de metrô, depois de ser injustamente demitido do trabalho que ele exercia naquela agência de palhaços. E lá está ele, e encontra 3 rapazes bem vestidos, que era o que se chamaria de yuppies de Wall Street, eram rapazes que trabalhavam na bolsa, que viviam uma situação bem diferente da dele, e que começam a tentar se aproximar grosseiramente de uma moça que estava no mesmo vagão. A moça se retira e eles começam a direcionar a agressividade deles, o deboche deles, para o Arthur. Começam a xingá-lo, seu palhaço, a se dirigirem de forma muito desrespeitosa, inclusive o chutam, e ele está armado. E ali ocorre o primeiro dos crimes do que viria a ser conhecido como Coringa ou Joker. Em legítima defesa,
ele atira contra essas 3 pessoas e se evade do vagão, deixa a estação de metrô e começa ali uma fuga. Ele ainda estava maquiado, mas já começavam, nesse exato dia, já começavam várias manifestações de rua, de palhaços, já que o Thomas Wayne, o então postulante a prefeito de Gotham City, havia chamado todos os cidadãos de palhaços, já começavam a brotar, surgir manifestações de rua onde as pessoas se vestiam de palhaço. Então, uma pessoa maquiada passa meio que despercebida ali pelas ruas de Gotham City e ele consegue se evadir. Esse é o primeiro crime. Bom, finalmente, depois de tantas desventuras, parece uma oportunidade profissional para ele. Um determinado vídeo, ele era postulante a comediante da categoria de stand-up comedy, e um determinado vídeo dele cai nas mãos do apresentador daquele programa humorístico que ele assistia todas as noites com a mãe, e o vídeo faz um enorme sucesso. Ele é procurado por esse programa e finalmente aparece na vida dele a oportunidade de inclusão no sistema social, de começar a iniciar uma carreira como comediante, já que era o que ele queria ser, e ele é convidado para participar desse programa. Só que nesse ínterim acontece mais uma tragédia na vida pessoal dele. Ele descobre uma carta endereçada pela mãe ao Thomas Wayne, que se refere a ele como sendo nosso filho, ou seja, a tão esperada figura paterna seria o Thomas Wayne. E ele vence vários obstáculos, ele vai até a mansão do Thomas Wayne, não consegue falar, e, enfim, utiliza de um certo subterfúgio para se aproximar do Thomas durante um concerto. Eles se encontram no banheiro e aí ele o aborda e diz: pai, sou eu, seu filho. E o Thomas Wayne nega, diz: olha, sua mãe efetivamente trabalhou na nossa casa, mas nós nunca nos relacionamos e você não é meu filho. Aliás, ela era uma pessoa com terríveis problemas mentais que foi interna durante muito tempo e você nem poderia ser meu filho porque você é adotado. Isso é um enorme choque para ele e ele corre atrás dessa informação. E efetivamente ele constata que nos arquivos médicos do sanatório constavam não só a internação da mãe, a adoção dele e mais, os problemas que ele teria vivenciado enquanto criança, porque a mãe o teria maltratado, quer dizer, aquela mãe que ele venerava o teria submetido a maus tratos em tenra idade. Então a mãe, a essa altura, está hospitalizada, ele vai ao hospital e o que ele faz? O inesperado. Ele mata a mãe, ele a sufoca com um travesseiro, mais um crime. Naturalmente, revoltado diante de todas aquelas descobertas, ou seja, ele mata a mulher que o tinha enganado a vida inteira, a vida inteira. E, em seguida, ele se fecha, é uma cena muito paradoxal, ele se fecha na geladeira, o que é aquilo ali? É a tentativa dele de fugir do mundo, de fugir daquele mundo insensato que ele não compreendia. Ele se fecha na geladeira e quando ele sai da geladeira, ele pinta o cabelo, se veste mesmo de palhaço e vai
até o programa do comediante, onde ele é até bem recebido pelo comediante. O comediante é uma pessoa muito vulgar, que faz comentários inapropriados, mas era a mídia onde ele queria se inserir. Mas não, em vez de aproveitar aquela oportunidade, ele abre fogo no programa do comediante, ele mata o que ele se encontra armado, ele mata o comediante a queima-roupa, abre fogo no estúdio e aí ele começa a se sentir pela primeira vez verdadeiramente bem. Onde é que eu quis chegar com essa breve narrativa do filme? Muita gente, muitos comentários que eu li na imprensa, colocavam a figura do Coringa como uma figura de um líder social, uma pessoa que se revoltava contra aquele estado de coisas, contra aquela enorme desigualdade em Gotham City, com a falta de oportunidade. Mas não, a minha leitura foi um pouco diferente. Eu acho que ele, longe de ser um líder de uma tribo qualquer, ele era apenas um louco, uma pessoa mentalmente insana que ficou num determinado momento privada da sua medicação, ficou descontrolada, e aí ele cede aquelas pulsões dele e começa a cometer crimes sem sentir a menor culpa, e se torna o Coringa, ou seja, um filme não sobre um líder social, a meu ver, sobre um louco. Até porque, se você for observar, ele jamais teve envolvimento, não constam conversas, nem dele com a mãe, nem dele com os então colegas de trabalho, sobre a situação pavorosa que vivia Gotham City. Em momento algum ele se faz esse tipo de questionamento, exceto no final do filme. No final do filme, de fato. Mas ao longo de toda a trajetória dele, ainda como Arthur Fleck, ele se faz esse tipo de questionamento sobre sobre a injustiça da realidade social. Não. Então, não vejo como um líder social. Em momento algum, ele é visto incitando ou organizando aqueles movimentos de protestos de palhaço. Então, eu não o vejo como um líder social, antes como uma pessoa mentalmente afetada que perde o controle devido à falta de medicação e aí começa a fazer atrocidades, a matar sem o amparo da legítima defesa, como ele faz com a psicóloga ao final do filme, que tudo dá a entender que ele tenha matado a psicóloga, ele mata e sai cantando, dançando, sem culpa alguma. Então, essas foram algumas considerações que eu quis trazer a vocês sobre o filme Coringa. Aqui me despeço e até o próximo Chá com Debate.